Se o inimigo quiser destruir uma nação, ele começa destruindo a família. Isso mesmo, querido, isso mesmo, amado. Ele não precisa de armas e nem de exército. Basta atacar o coração do lar. Quando o pilar da família é abalado, tudo ao redor desmorona e os valores, a paz, a saúde emocional, os sonhos. Você está percebendo isso ao seu redor? Se isso está acontecendo, sinal que você está sob ataque na sua família. Agora, quero convidar a você a fazer parte de uma corrente de oração e de fé. Eu sou pastor há 25 anos e atuo principalmente em batalhas espirituais, porque eu sei que o inimigo das nossas almas, ele não brinca e ele quer destruir a sua vida, como tentou destruir a minha. Ele quer destruir a sua vida. E para ele alcançar a sua vida, ele desestrutura a sua família. Ele ataca a base do seu conforto, do seu apoio. Então, se você tem passado por ataques espirituais, por batalhas espirituais, eu convido você a se inscrever nesse canal. Porque quando você se inscreve aqui, o teu nome aparece para mim. O YouTube revela o teu nome para mim. E aí eu incluo você na oração. Eu coloco você na oração diária que nós estamos fazendo. Todos os dias temos orações aqui. Amém? Então, convido você a se inscrever. É de graça, você não paga absolutamente nada. Só basta clicar nesse botão que está aqui embaixo escrito inscrever-se, marcar o sininho das notificações, o sininho escrito todas, para você ser notificado quando chegar a hora da oração e você não perder nenhuma oração. Então, eu sempre digo essa palavra: juntos nós somos mais fortes. Em nome de Jesus. Amém? Agora, eu quero falar um texto da palavra do Senhor para a sua vida, para você entender um pouco do que nós vamos abordar aqui nesse vídeo. Olha, a Bíblia diz no Salmo 127, no verso 1 do Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amados, se você prestar atenção, muitas vezes a gente tenta de tudo para salvar casamento, filhos, emprego, trabalho, né? O nosso sustento. A gente faz de um tudo para ter uma vida abençoada. Mas você já reparou que muitas vezes, por mais que você lute, a coisa parece que não funciona? Parece que você está puxando para um lado, mas a coisa está te levando para o outro. Você já reparou isso? Muitas vezes isso, amados, é batalha espiritual. E nem todo mundo conhece. Tem gente que não acredita. Tem gente que acha que não existe maldição hereditária. Mas quando você vai num médico, o médico manda você fazer um exame e pergunta se tem algum caso de diabetes, de câncer, algum tipo desses males na sua família. E através do exame de sangue ele vai detectar, sabe, o que está acontecendo. Você sabe o que significa isso? Significa que no sangue da gente tem ali algo que faz com que o médico detecte algum problema rápido através do teu sangue. Transportando isso para o sangue espiritual, que é a nossa alma, que é o nosso espírito, a gente precisa ter um espírito forte para a gente detectar o que está acontecendo no mundo espiritual e a gente combater aquilo. Vocês estão entendendo? Então, as coisas fazem um contraste com a realidade. O mundo físico, ele é o resultado do mundo espiritual. Deus, ele cria o homem numa conversa, numa ideia. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o corpo foi formado com o pó da terra, sabe? Com todas as químicas que a terra tem, com todos os reagentes da terra.
E aí Deus cria o corpo e sopra o fôlego de vida que é o nosso espírito, a nossa alma dentro disso. Você entende? Então, antes de existir a matéria, existe o espírito, existe a alma. Então, antes de você sofrer qualquer problema físico, antes de você sofrer qualquer ataque, seja lá qual for a espécie, da família ser destruída, do amor acabar, sabe, dos filhos forem para as drogas, sabe, de acontecer qualquer coisa, tudo isso foi permitido no campo espiritual antes. Então, há uma batalha no mundo espiritual que os teus olhos não vê, que você não consegue enxergar, que os nossos olhos naturais foram proibidos. Então há uma batalha forte. Enquanto nós estamos conversando aqui, há uma batalha sendo travada, há uma luta ferrenha sendo feita. Porque tu acha que o inimigo nosso, o nosso adversário, ele está satisfeito com que eu venha alertar você? Com que as palavras possam entrar no seu coração e ir direto no problema que você está passando? E isso é revelação do Espírito Santo, e o diabo, o nosso adversário, ele vai fazer de tudo para impedir com que você entenda e que você vença. No mundo físico, tudo no mundo físico, ele é formado antes no mundo espiritual. Compreende? Primeiro é lá, depois aqui, aonde você consegue pegar, onde é palpável. Ou seja, uma família só é firme quando está fundamentada em Deus. Se ela não tiver fundamentada, ela não tem alicerce, ela não tem base. Você entende? Não é religião, amado, minha amada, meu querido, minha querida de papai. Não é religião. Não é religião. Desde que o mundo é mundo, desde que as coisas foram feitas, tudo foi formado num campo espiritual. Tudo foi formado. Isso não é religião. Isso é Deus. Deus não se agrada com religioso. As grandes guerras foram tudo feitas por causa de religião. Deus, ele desde o Éden, o plano de Deus sempre foi a família. Adão e Eva não foram apenas um casal. Foram o primeiro projeto de Deus, sabe? Foi a primeira representação dos sonhos de Deus. Uma aliança de amor, cuidado, sabe? Por Deus, abençoado por Deus. Era algo que Deus queria fazer com que as pessoas pudessem ter parceria, sabe? Amor, multiplicação, um lar onde tenha diálogo, conversa, um cuidando do outro. Mas veja, o primeiro ataque de Satanás foi exatamente ali, no jardim, no coração da primeira família. E ele sabia disso. Se conseguisse desestabilizar a base de tudo, olha, seria, vamos dizer assim, uma vitória muito grande para ele, para o diabo, se ele desestabilizasse o princípio, a base de todas as coisas. Aí, tudo mais seria desorganizado. Se ele pudesse entrar ali na base, todas as outras coisas, ele começaria a ter uma desorganização muito grande. A família ia ficar toda desorientada. E foi isso que aconteceu. O inimigo ataca a comunhão entre marido e mulher, a autoridade dos pais sobre os filhos, a identidade dos filhos, a paz no lar. Ele quer transformar o lar em campo de guerra. Ele planta discórdia, orgulho, acusações, friezas.
ausência, silêncio para poder gerar distância. Mas Deus tem um poder para restaurar tudo o que foi quebrado, o que foi destruído, o que foi afastado da presença dele. Você vê que muitas pessoas, elas vão buscar a casa de Deus, mas elas não vão buscar o Deus da casa. E aí é que está o problema. Porque existem muitas igrejas. Na minha região aqui, existem centenas de igrejas. E nós não estamos falando de religião, mas eu estou mostrando, existem centenas de igrejas. Próximo da sua casa, existem centenas de igrejas. Mas se o bairro ainda tiver violência, venda de tóxico, muitos pontos de venda de bebida alcoólica, Deus não está atuando. Aí, poxa, Deus não está atuando? Não. Por que não está? Porque as pessoas, elas não estão indo para buscar o Senhor, elas estão indo para buscar a casa dele, não buscar o Senhor. Muitas pessoas vão para a igreja por causa do status, porque é uma igreja que tem pessoas famosas, porque é uma igreja famosa. Infelizmente, é isso. E aí Deus não atua, enquanto as pessoas não forem fortes buscar a presença. O que eu estou mostrando para você hoje é que precisamos buscar a presença de Deus e não a casa dele. A presença dele é mais importante do que qualquer coisa. É claro que eu não estou pregando para você não ir para a igreja. Não, você precisa ter comunhão com os irmãos. Você pode, com certeza, e deve e tem que ir. Mas o foco é o Senhor da casa e não a casa do Senhor. Então, eu quero te passar algumas instruções bem rápidas, mas antes disso, eu já quero te pedir para você deixar o seu gostei. Aperta o seu like, porque é muito importante para o YouTube enviar para mais pessoas. E tem pessoas que têm me seguido, que eu tenho visto aí, assiste o vídeo todo, mas esquece de dar o seu like, o seu gostei, esse dedinho aí que está no YouTube, clica nele. Assim que você começar a ouvir a mensagem, já clica nele. Porque é importante para o YouTube também te entregar, sabe? E enviar para mais pessoas. Amém? Então olha aqui, ó. Eu quero te dar algumas instruções. A primeira, o amor sacrificial. Com Cristo amor à igreja, a gente precisa também fazer a mesma coisa com a nossa família. Amar acima de todas as coisas. Buscar, mesmo que tudo esteja desmoronando, mas busque ao Senhor amando a sua família. Perdão diário, sem acúmulo de mágoas, porque nós seres humanos, nós vamos falhar, nós vamos de alguma forma falhar. O terceiro, a comunicação verdadeira, sabe? Escutar mais, ouvir melhor. Eu costumo falar para uma pessoa que essa pessoa ela não aprendeu a ouvir. Quando você começa a falar, ela já te dá uma resposta que ela deduz que você vai concluir antes de você falar. Então ela já está deduzindo qual é a sua pergunta antes de você perguntar. E 90% das vezes erra e arruma problema. Aí eu falei, você precisa ouvir mais, aprender a ouvir. Aí eu pergunto, o que foi que eu disse? E a pessoa muitas vezes não sabe me responder o que eu falei. É um exemplo que eu estou dando. Vocês estão entendendo, amém? A quarta dica aí, ó. O altar em casa. A oração, amados, a leitura da Bíblia e a consagração, ela é fundamental. E a gente precisa colocar esse altar na nossa casa. Você entende? Então, a primeira instrução é amar sacrificial. Ama como Cristo amou. Perdão diário. Aprenda a não guardar mágoa, sabe? Comunicação verdadeira. Como escutar ativamente. Amém? E o último, que é o quarto, o altar em casa. Aprenda a ter cultos na sua casa. A família precisa ser um lugar de refúgio, não de guerra. Lugar de cura, não de feridas. E Deus quer restaurar isso hoje.
Você acredita? Você crê que Deus pode mudar a sua vida num piscar de olhos? Ele pode mudar, Ele pode transformar você por completo. Não esquece, já deixa o seu like, por causa dessa palavra que já vai mudar muito a tua vida em nome de Jesus. Agora, eu quero fazer um pedido a você. Aqui embaixo tem uns comentários. O vídeo de ontem, várias pessoas colocaram o nome da sua família. Faça isso, porque agora, segunda-feira, nós vamos fazer uma corrente de oração forte, uma campanha de 7 dias. Minha família no altar de Deus. Você está dentro? Se você estiver dentro, coloca o nome da sua família aqui embaixo. Só o nome, mais nada. Você não precisa escrever qual é a área, qual é o problema. Só coloca o nome da sua família. Escreva aqui em nome de Jesus. Todos os dias, aqui tem um escritório da igreja. Todos os dias eu estou aqui. E todas as vezes que eu entro aqui, eu faço a oração pelos inscritos do canal. E agora, nessa campanha, nós vamos estar orando para todas as famílias dessa campanha de minha casa, minha família no altar de Deus. Então escreva o nome da sua família aqui nos comentários. Escreva o nome deles. Não deixa ninguém de fora. Escreva o nome de todo mundo da sua família. Quem você gostaria que Deus atuasse na vida dele. E vamos junto. Agora, amados, não basta somente eu orar. Você também precisa fazer a sua parte. Então ora junto comigo. E eu quero fazer essa oração com você agora. Uma oração para abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Você crê que através dessa oração Deus pode mudar muitas coisas? Eu fui vencendo batalhas espirituais fazendo 3 coisas: oração, palavra e consagração. Oração, palavra e consagração. Consagração é jejum, tá? É jejuando. Então, oração, palavra e consagração. Essas 3 coisas mudaram a minha família. Eu já disse aqui em outros vídeos que a minha casa tinha uma maldição feita pela minha avó lá atrás, que bateu com... Minha avó era descendente de índio, mas a minha mãe, como criança, como jovem, ela deve ter feito alguma extrapolia, e a minha avó ficou muito indignada e bateu com o cajado na barriga da minha mãe, amaldiçoando o ventre dela, antes dela ter o filho que era eu, certo? Antes de ter gerado um filho. Ela era nova, tinha 16, 17 anos. Você entendeu? E quando minha mãe casou e gerou um filho, sabe, veio uma maldição sobre a minha vida. A minha avó amaldiçoou a minha mãe, dizendo que ela nunca daria sorte com casamento. E é verdade. Minha mãe casou 2 vezes, teve 3 relacionamentos e nenhum deles deu certo. Deu tudo errado. Se separou. Me criou sozinha. Sou filho único. E aí, o que aconteceu? Quando eu casei, essa maldição estava vindo na minha vida. Então, com 6 meses de casado, eu agarrei no pescoço, aqui no colarinho da minha esposa, e mandei ela ir para casa. Eu nunca levantei a mão para ela e bati. Mas eu estava tão nervoso, que eu não sabia o que fazer. Foi ali que eu comecei a ir para a igreja, porque a minha sogra me levou para a igreja, me chamou para mim ir com ela na igreja. E aí eu fui com ela, aí depois fomos de novo, e aquilo ali, e eu vi um testemunho de uma pessoa que tinha tomado 17 tiros, mais furado do que uma peneira. E essa pessoa, esse vídeo, foi com que despertou em mim, essa pessoa despertou em mim o interesse de buscar a Deus. Aí, olha, eu via as marcas, eu via os furos, ele falando, foi tirando a roupa, sabe? E foi mostrando tudo, e uma pessoa com a caneta marcando os círculos ali onde tinha os furos. E eu falei, meu Deus, se o Senhor não deixou esse homem mais furado com a peneira morrer, o Senhor pode consertar a minha casa. Pronto. Ali, eu sem saber, fiz um voto com Deus. E aquele dia ali começou a mudança na minha vida e na minha casa. E daquele dia eu aceitei a Jesus, comecei a buscar a Deus, fui indo, e aí fui aprendendo, fui melhorando, fui
sabendo como é que funcionava, e eu comecei com 8 para 9 meses, Deus levanta um vaso e fala que estaria colocando a paz na minha casa. E daquele dia, nunca mais teve briga. A minha mãe começou a se dar com a minha esposa, as coisas começaram a funcionar, ficava igual mãe e filha, e aquilo mudou de uma maneira tão grande que, olha, as coisas começaram a dar certo. E até hoje eu não larguei mais esse Deus. E hoje eu estou aqui ensinando os irmãos a vencer essas batalhas espirituais. Então, vamos orar, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Amém? Então vamos orar. Se você puder fechar os teus olhos, feche, mas se não puder, somente medite nessa palavra de oração, em nome de Jesus. Senhor amado e Pai de todas as famílias, Criador do lar, Senhor dos senhores, nós nos colocamos diante de Ti, meu Pai. Ah, Senhor, com o coração, Pai amado, quebrantado, clamando por cada casa representadas nessa noite, nesse dia, Senhor, que essa pessoa está me ouvindo. Deus, Tu és, Pai, que quem instituiu, Pai, a família. Ah, Senhor, o Deus tão poderoso e tão abençoador, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de gerações, Tu, Pai amado, sonhaste com o lar, com a comunhão, com a alegria, meu Pai, Senhor, ao redor da mesa, com filhos que crescem em amor, em segurança. Mas o Senhor, meu Pai amado, Tu és aquele que faz um milagre acontecer. Sabemos que há muitos lares, Pai, sofrendo, lares onde o silêncio grita mais alto que o amor, aonde, Pai, a frieza tomou o lugar do amor, da conversa, Senhor. Meu Deus, onde a frieza, Pai, tomou o lugar do afeto, onde pais já não se olham, meu Pai amado, nos olhos dos seus filhos. Sai, Senhor, Tu és aquele, Pai, que faz um grande milagre. Sentam sozinhos, mesmo, meu Pai amado, cercados de gentes, Pai. As pessoas, meu Deus, estão deixando a comunhão, o diálogo, porque estão, Pai amado, sendo tomadas por tecnologias, por internet, e o diabo está usando uma ferramenta tão boa, Pai, para destruir lares. Repreendemos agora toda ação, Pai, maligna contra as famílias, todo espírito de divisão, de adultério, de vício, de rebeldia, de enfermidade emocional. Nós declaramos que cada edificação, Pai amado, e cada edifício, e cada pessoa, e cada lar, Pai amado, sobre a rocha, meu Pai, nós colocamos, Deus, que é Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é aquele que sempre está diante, meu Pai, das nossas dores, das nossas angústias, das nossas tristezas. Pai, levanta homens que sejam, Senhor, sacerdote do lar, homens que amam suas esposas como Cristo amou sua igreja. Levanta mulheres sábias que edificam com palavras de vida. Senhor, levanta filhos, meu Pai, obedientes, cheios do Teu Espírito, que sejam luz, meu Pai, na escuridão, nas ruas, nas vidas de outras pessoas, que eles possam, meu Pai amado, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos e não um instrumento nas mãos do diabo, Pai.
Senhor, cura corações feridos Pai amado, pelo abandono, Senhor, pela traição, pelo desespero. Traz cura, meu Pai amado, interior. Restaura, Pai amado, Senhor, traz restauração, dá confiança e restauração, meu Pai, Senhor, de novos tempos, de novas ideias, de novos horizontes, meu Pai. Faz um grande milagre, Senhor. Que cada casa se torne um altar vivo, onde o teu nome é exaltado, que a tua paz reine, que o teu amor, meu Pai, transborde, que os teus anjos acampem ao redor, aonde não há mais força, que venha o teu renovo, onde não há mais esperança, que se venha ter o quebrantamento, que venha ter fé, aonde tudo parece ter sido destruído, que haja um novo tempo, um novo amanhã, uma nova direção, um novo viver na tua presença. Pai, tu és a razão da nossa existência. Oramos, meu Pai amado, com fé, crendo, meu Deus, que nenhuma oração volta vazia, e declaramos: eu e minha casa servimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus, que Deus honre a tua vida, que Deus traga vitória, paz e transformação para o teu lar. Não se esqueça, o Senhor é contigo. Eu profetizo na sua vida, na sua família. Repita isso. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Repita 3 vezes isso. Repita 3 vezes. Porque Deus vai ser contigo. E você vai ter muita vitória. E depois você vai me contar: pastor, eu te acompanhava e glória a Deus, tudo foi mudando. Deus está entrando com providência no seu lar, na sua casa hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está acampando os anjos em cada entrada, em cada saída, sabe? Em cada porta da tua casa, Deus está acampando os anjos. A paz vai começar a dominar, a reinar, porque Ele é varão de guerra. E Ele peleja por você, em nome de Jesus. Amém? Eu costumo dizer na igreja, aqui nas reuniões: sobre a tua vida está o óleo da vitória. E aí você diga: é só vitória. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Graça e paz.